Senhor, fala conosco nessa manhã em nome de Jesus, Pai. Que a revelação do Seu Espírito Santo venha sobre cada um de nós. Repreenda todo espírito de engano, religiosidade, todo o espírito de confusão na nossa mente, mas que a Tua palavra venha profundamente ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Olha só, o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós vimos e testificamos dele e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ok? Certo? Agora olha só, eu estava conversando ontem com um irmão e esse texto vem a calhar pelo seguinte: estava conversando com ele, a gente falando de situações, e agora mesmo uma pessoa pedindo conselhos aí, eu falei que eu ia falar não ia ficar escrevendo não, que ia demorar muito, e eu ia estar falando aqui, eu quero que você escute, meu irmão. Porque o que acontece? O que nós estamos vendo hoje é muita gente dentro da igreja se divorciando, muita gente dentro da igreja, porque eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso isso, eu penso aquilo. A igreja está cheia de pessoas que se batizaram, que frequentam a igreja, que fazem isso, que são líder disso. Eu estou cansado, não cansado, assim, mas assim, eu já estou ouvindo tanto isso. Olha, a minha esposa era líder de um ministério, o meu marido era um ministro de louvor, o meu marido era um pastor, meu marido era um missionário, meu marido era um diácono, meu marido era isso, meu filho era isso, meu filho... E de repente tudo se acaba, tudo vai embora. E eu estava conversando ontem com uma pessoa, eu falei assim, cara, as pessoas estão convencidas de que são discípulos de Jesus e na realidade não são. Por quê? Porque vive uma religiosidade. Vive uma religiosidade. Tem pessoas que vêm com a gente de diversas doutrinas, uns de uma doutrina muito tradicional, de uma casca de religiosidade, outras de uma doutrina muito avivada, onde há mover em cima de mover, mover em cima de mover, outro de uma doutrina mediana, que nem é avivada e nem é tradicional, cheio de... Mas, meu irmão, as pessoas estão buscando uma igreja que eles possam se identificar com a doutrina, com o estilo de louvor, com isso, com aquilo outro. Ninguém está buscando servir a Deus. Poucos são os que estão buscando servir a Deus. É notório quando você marca um culto de oração. É notório quando você marca uma semana, 3, 4 de oração. Vem meia dúzia de gato pingado. Mas se você marcar uma semana de festa, lota. Então o que eu quero dizer para vocês, ontem me veio à mente uma coisa de piscicultura. Bicho, o que tem a ver isso com a mensagem de hoje? Eu quero que você entenda uma coisa. Quem já viu um tanque-rede? Tanque-rede. Você já viu um tanque-rede de piscicultura? Eu vou te explicar o que é um tanque-rede de piscicultura. Um tanque-rede de piscicultura é um tanque, onde eles fazem assim, imagine uma piscina de rede, flutuando dentro de um rio ou um lago. Dentro de um grande lago, várias piscinas, assim, vamos supor, 7 metros de comprimento por 5 de largura. E elas ficam flutuando porque existem boias. E elas têm uma armação de ferro, quadrada em cima, quadrada embaixo, e as redes nas laterais e embaixo. E para que esses tanque-redes, pastor? Ali as pessoas colocam os alevinos, os peixinhos, e criam os peixes ali. Poxa, que bacana, né? Mas o que você quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, tem muito crente vivendo em tanque-rede. Mas eu ainda não entendi. É o seguinte,
Você pega um filhote de peixe, um alevino, que eles chamam, alevino, coloca dentro de um tanque-rede. Ele está dentro de uma lagoa. Fora do tanque-rede existem milhares de peixes, de várias espécies, que vivem soltos naquela lagoa, que vivem na lagoa soltos, felizes ali dentro. O peixinho que vive dentro do tanque-rede está dentro da lagoa. Certo? Aquele que diz que anda na luz, mas aquele que não anda em luz, anda em trevas, né? O que diz o texto aqui? Olha só. Se dissermos que... olha só. E esta é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica do pecado. Então, o que acontece? Olha só o emaranhado de pecados, de contenda que está dentro da igreja hoje. Então ele diz aqui, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz, temos comunhão uns com os outros. Cara, o que tem de índice de divórcio dentro da igreja, o que tem de irmãos brigado, com bobagem, eu não vou fazer isso com aquele irmão, eu não vou fazer isso com aquele irmão, participar disso com aquele irmão não, entendeu? Porque eu não gosto do estilo dele, não gosto do estilo dele. Gente, nós temos que entender que eu tenho que ter comunhão uns com os outros. E principalmente essa área de relacionamento de casais. O que tem de casais brigado, o que tem de casais com divórcio, já com papelada de divórcio. Isso. Por quê? São peixes dentro do tanque-rede. Mas o que tem a ver? O seguinte, o peixe que está dentro do tanque-rede, ele está dentro da lagoa, correto? Ele está sendo nadando dentro da água da lagoa. Ele está respirando o oxigênio tirado da água da lagoa. Se a lagoa esquenta um pouquinho a água, ele está junto. Se a lagoa esfria um pouquinho a água, ele está junto com os peixes que estão livres lá fora. Porém, o peixe do tanque-rede, ele não sai para pegar o seu alimento, para comer aquele molusco, aquele plâncton, aquela frutinha que cai na lagoa. Ele recebe alimento na boca, ração controlada e balanceada. Para que ele recebe essa ração? Para que ele tenha um desenvolvimento rápido, estando dentro do tanque-rede. Só que vai chegar um dia, e esse dia não demora, porque como ele recebe um alimento balanceado, um alimento bem legal, ele cresce rápido, em que vai se passar o arrastão dentro do tanque-rede. E vão recolhê-los. Para quê? Para matá-los e mandá-los para o mercado, para o supermercado, para o mercado de peixes. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós temos dentro da igreja, que é a grande lagoa, milhares de tanques, redes, crentes que estão dentro da igreja, recebendo, a água, estão dentro ali da mesma atmosfera, dentro, mas muitos estão perdidos, porque vão ser separados para o abate. Muitos recebendo alimentos controlados, sabe? Todas as pessoas que a gente fala a questão de casamento, todas não, mas a grande parte já participou de trocentos encontros de casais, de trocentos casados para sempre, de trocentos 10 passos para a felicidade no casamento, 5 passos para ter uma relação sexual sadia com seu marido, 10 passos para isso, e continuam assim, porque recebem ração balanceada. E enquanto os peixes que estão fora têm liberdade para se alimentar, então você tem que ser um peixe fora do tanque-rede. Você tem que ter liberdade para se alimentar da palavra. Geralmente, por exemplo, o peixe que está dentro do tanque-rede é aquele crente que não se esforça para ler a Bíblia, que não se esforça para buscar comunhão com o Senhor, nem com os irmãos. Sabe? É aquele crente que fica sentado no banco, abrindo a boca, esperando o alimento, mas não busca ter comunhão com o Senhor, não busca ter intimidade com o Senhor, não busca a unção de Deus, não busca viver a palavra. Ele não precisa ter trabalho. Não, pastor, traz a comida aqui para mim. Eu simplesmente abro a boca e me alimento. Eu não preciso ter trabalho. O outro peixe lá fora, ele vive mais,
ele é mais vigoroso, mas ele é um peixe que desbrava toda aquela lagoa, sabe? Toda aquela lagoa desbravada por ele. Ele conhece cada cantinho daquela lagoa, buscando alimento, sobrevivendo. É um peixe maior que tenta pegar. Ele aprende a ter um instinto de sobrevivência muito maior. É como um animal criado em jaula, bicho, no zoológico. Pega um leão criado no zoológico, nascido em cativeiro, solta ele na savana da África. Aquela hiena mata ele e come ele em 2 tempos. Ele não sabe nem se defender. É assim o crente criado dentro da igreja. O crente que levanta a mão, vai lá na frente, sabe? Participa da igreja, tem um cargo dentro da igreja, mas é aquele crente. Comigo é assim, pastor, é do meu jeito ou não é? Eu não aceito isso. Eu penso assim, eu acho isso. Meu irmão, pare de achar. Minha irmã, pare de achar. Meu irmão, pare de pensar. Minha irmã, pare de pensar que é do seu jeito, que é do jeito que Deus quer. Porque a igreja não é do pastor, a igreja não é sua. Você é a igreja, e a igreja é feita de ovelhas, são ovelhas que estão ali. E as ovelhas pertencem ao Supremo Pastor. Então, o que tu acha, o que tu pensa, o que eu penso, o que eu acho, pouco importa. Pare de achar, pare de ficar pensando, pare de achar porque você está dentro do tanque-rede, você está na lagoa. Você não está na lagoa não, meu irmão, você está dentro de um cercado, dentro de uma armadilha, você vai ser tirado e você vai servir para o abate. Livres são os peixes que estão lá fora, liberdade no Senhor. Porque aqui as pessoas dizem, eu sou crente, porque eu tenho ouvido isso, a minha esposa é líder de ministério, meu marido é líder de ministério, minha esposa é uma diaconisa, meu esposo é um diácono, meu filho é ministro de louvor, mas estão vivendo brigados, estão vivendo de birra um com o outro, vivendo de cara feia. Um irmão não fala com outro na igreja. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Entendeu? 1 João 1. Como é que eu digo, eu estou na lagoa, eu estou em Cristo, eu sou livre em Cristo Jesus, mas eu vivo brigando com meu irmão, eu vivo brigando com a minha esposa, eu quero divórcio, eu quero isso, eu quero aquilo, filho que não fala com pai, pai que não fala com filho, mulher que não se submete ao seu esposo, marido que não tem a posição de sacerdote no lar. Entendeu? Então você vive num tanque, meu irmão. Você pensa que você está na lagoa, aliás, você até está na lagoa, só que você pensa que você é um peixe igual aquele que está lá fora, você não é. Você é um peixe alimentado por doutrinas de homens, você é um peixe alimentado por conversinhas, por pregaçãozinhas, por encontrozinho, né? Com ração balanceada. Você é viciado em receber palavras. Você é viciado em sentar e de repente, eu já falei isso uma vez aqui, é viciado em palavras, é viciado em ter aquelas palavrinhas já preparadinhas. Tem gente viciado em unção, gente. Você sabia disso? O culto só é um culto assim, cheio do poder se tiver frenesi. Se não tiver frenesi, não é cheio do poder. Por quê? Porque é como droga. Eu tomo aquela droga na veia, fico eufórico, mas aquilo tudo é uma ilusão. Não adianta frenesi, não adianta unção, se eu chego em casa e largo o pau com a minha esposa, com o meu marido. Não adianta unção, falar em línguas, pular, plantar bananeira, se eu não vivo a palavra de Deus. Não adianta estar à frente de ministério se eu não vivo a palavra de Deus na minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus vizinhos, com meus familiares e com a igreja. Isso é crente dentro de tanque de rede. Está na lagoa, respira do oxigênio daquela água, porém não se alimenta da mesma comida e tem um tempo de vida determinado. Ah, pastor, a minha esposa era assim, abandonou o ministério. Meu filho era assim, abandonou o ministério. A minha filha era assim, abandonou o ministério. Né? Ah, pastor, eu estava à frente de eu era dirigente de tal lugar. Fulano era dirigente de tal lugar. Pediu divórcio, pediu para sair, pediu. Meu Deus! Que Bíblia que vive, sabendo que o Senhor detesta, não suporta o divórcio.
Vive em pecado. Ah, pastor, eu vivo em fornicação. Eu vivo no adultério, na prostituição. E está lá dentro da igreja levantando a mão. Está lá dentro da igreja pulando, cantando. Está lá dentro da igreja cheio de um xarabalabala. Cara, como é que está a tua casa? Como é que está o relacionamento com a sua esposa? Com os seus filhos? Meu irmão, não tem churumela. 00:40 eu estava sentado na minha cama com a minha esposa e meu filho, conversando acerca do reino, acerca de autoridade. 00:30 de ontem. Meu irmão, não passa. Filho, senta aqui, eu preciso falar com você. Minha esposa, senta aqui. Está acontecendo isso, isso, isso. Nós vamos tomar essa direção e ponto final. Entendeu? É assim que a coisa funciona. Você tem que sentar e conversar segundo a palavra de Deus. Eu estou pouco preocupado com o que os outros pensam, eu estou pouco preocupado com o que fulano pensa, eu estou pouco preocupado com o que Beltrano acha, estou pouco preocupado com o que aquele fulano acha, aquele grande líder. Estou pouco preocupado com isso, estou preocupado com o que Cristo acha, o que a Bíblia diz. E a Bíblia é clara para mim, é muito clara, eu não preciso de que venha um anjo dizer para mim. Vamos ler o texto de novo. Precisa de algum anjo descer aqui e dizer para mim e para você que nós temos que viver em santidade, que essa vida de tanque e rede é vida de quem vai para o inferno. O que era desde o princípio? Quem era desde o princípio? Jesus. O que ouvimos e o que nós vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra de Deus. Meu irmão, as mãos deles tocaram quem? De João está falando de quem que ele tocou? Vem cá, a mão dele está falando de quem? De Jesus. Ele falou, nossas mãos tocaram a palavra de Deus, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, os nossos olhos viram, entendeu? Nós tocamos, porque a vida foi manifestada a nós, a vida foi manifestada e nós vimos e testificamos e vos anunciamos a vida eterna, que estava lá com o Pai e nos foi manifestada. Que vida eterna que estava com Deus e foi manifestada aqui na terra? Jesus, ele está falando da pessoa de Jesus Cristo. Cara, nós ouvimos dele, nós vimos ele, nós vimos a manifestação do poder dele, nós tocamos nele. Então nós estamos falando de uma pessoa que se chama Palavra de Deus, que eu toquei, entendeu? O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Ele está dizendo, olha só, eu estou falando para vocês aquilo que eu ouvi do próprio Cristo, que é a palavra viva, para que também tenhais comunhão conosco. Quer dizer, para que vocês vivam isso junto de nós, essa coisa da palavra, essa vivência, essa vida de Deus, eu quero viver com vocês. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, venham ter comunhão conosco, porque nós temos comunhão com o Pai, com Jesus Cristo, com o Filho. Nós vimos, tocamos, nós vivemos com Ele. Venha ter comunhão com Jesus. Essas coisas nós vos escrevemos para que vocês tenham uma alegria, tá? Para que a alegria dele se cumpra, que a vossa alegria, melhor dizendo, se cumpra. E essa é a mensagem de que ele ouvimos. Tá? E nós vamos falar para vocês agora, nos anunciamos. Qual é a mensagem? Olha só, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, olha só, ele primeiro dá o perfil, faz toda uma abertura de que ele teve com Jesus, que eles tocaram Jesus, que Jesus é desde o princípio, enaltece Jesus Cristo e fala assim, bom, mas a mensagem dele é essa aqui, ó. Vou passar para vocês, 2 pontos. Respira fundo. Agora, que Deus é a luz e não há nele trevas nenhuma. Então nós sabemos, Deus é luz. Agora, se nós dissermos que nós temos comunhão com ele quem? Com a luz. E nós andamos em trevas, então nós mentimos. Porque nós não praticamos a verdade. Porque como luz pode andar com trevas, né, irmão? Então, se você diz que anda na luz, mas você está em trevas, nós não praticamos a verdade, estamos mentindo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, se é uma condicional, se nós andarmos na luz, quer dizer, se eu ando com o Senhor na luz, como ele na luz está,
Como Deus, Ele é a luz, Ele está na luz, nós vamos ter comunhão um com os outros. Eu vou ter comunhão com você, você comigo. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, Ele vai nos purificar dos nossos pecados. Então, para mim ter perdão de pecados, eu preciso andar na luz, andar com Deus, viver com Deus, perdoar, certo? Ter comunhão com o meu irmão. Aí sim, o sangue dele vai nos purificar do pecado. Agora, se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós, meus irmãos. Agora, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, cara. Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora, se nós dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Então você vê como é que é muito simples. Precisa de um curso de teologia. Precisa de ser um mestre, um PhD em teologia para entender que ele está dizendo, moçada, eu vivi com Jesus. Eu caminhei com Jesus. Eu toquei em Jesus. Eu sei que Jesus vive com o Pai, estava com o Pai desde o princípio, veio a essa terra, morreu naquela cruz por nós. E nesse período que nós vivemos com Ele aqui nessa terra, aqui, no tempo que Ele esteve aqui na terra, os 3 anos, nós tocamos, nós ouvimos dEle palavra de vida. E eu vou dizer para vocês qual é a palavra de vida. A palavra de vida é viver na luz de Deus, na verdade de Deus, não na mentira. É andarmos com Ele, é compartilharmos com Ele. Com isso, nossa vida será luz, nós teremos a luz de Deus em nós. Meu amigo, quando a luz de Deus está em você, você não habita em trevas. Se você não habita em trevas, você habita na luz. Se você habita na luz, você tem comunhão com seu irmão. E aí o sangue que Ele derramou na cruz vai te purificar. É muito simples. É muito simples. É muito simples. Mas o que tem acontecido hoje? As pessoas têm vivido dentro da igreja, no tanque-rede, preso pelo pecado. Preso pela concupiscência da carne. Preso. Isso aí está em 1 João 1, o Robert. Preso no achismo. Preso na minha concepção. Eu acho isso, eu penso isso, toda vez que você fica assim, eu fico assim. Eu acho isso, eu penso isso. Não, eu não concordo com isso porque eu penso nisso. Meu irmão, mas a Bíblia diz isso. Não, mas eu penso. Meu irmão, mas a palavra de Deus diz isso. Não, mas eu penso. Você está levantando o tanque-redes. E você está vivendo dentro da igreja, dentro da atmosfera da igreja, dentro da mesma água ali, respirando o mesmo ar, meu amigo, mas comendo raçãozinha. E logo, logo passará o arrastão. E muitos vão morrer. Porque Jesus fala assim, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não sabe, se você quiser, você pesquise. Um tanque-rede, vamos supor, 3x4, eles colocam muitos peixes, num localzinho bem concentrado, dando ração para eles, eles acumulam muitos peixes. No Rio, o metro quadrado, o que acontece? Dentro do rio, no mesmo tamanho do tanque-rede, talvez você encontre 2 peixes, ou de repente naquele quadrado 5x7, você vasculha, você passa uma rede e você não pega nenhum peixe. Mas no tanque-rede, por ele ser cercado, por ele estar cercado, e tem alimentação, é cativeiro, você encontra um monte de peixes. São 10 tanques-redes, talvez você produza 1 tonelada de peixe. E talvez na lagoa, naquele mesmo espaço, você pesque 10, 15 peixes. E no tanque-rede você recolhe 1 tonelada de peixe. Por que isso? Porque a Bíblia diz, muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Quando o Senhor passar o arrastão, Ele não vai passar no tanque-rede para levar para o reino, não. Para levar para o reino, Ele vai passar na lagoa.
E na lagoa, ele vai ter que arrastar cada cantinho da lagoa para levar os seus. No tanque rede, é só levantar o tanque, leva, leva, leva. É muitos que vêm no tanque. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Meu irmão, você não pode viver no tanque rede, comendo alimentozinho, controlado e balanceado por doutrinas de homens, comendo alimentozinho controlado e balanceado, né? Por achismo de homens, por, vamos dizer aí, filosofias humanas. Você tem que viver pela palavra. Então, meu irmão, enfia a cara na palavra, busque a Deus em nome de Jesus, busque a Deus tremendamente, vá como os peixezinhos, vai nos cantinhos da lagoa buscando o seu alimento, vai na profundeza da lagoa buscando os seus alimentos, sabe? Desbrave a lagoa é Cristo, a lagoa é o próprio Deus, a lagoa é a palavra dele, viu o que o João falou? Nós tocamos a palavra, toque a palavra, busque Deus na profundidade, meu irmão. Fique esperando comidinha dosada na boca, não, pelo amor de Deus. Que você vai ser E um detalhe, eu já tive o privilégio de comer tambaqui, um peixe da Amazônia, pescado no rio, tambaqui de cativeiro. Meu, até o sabor é diferente. Aquele que é criado com a raçãozinha balanceada, meu, não tem o mesmo sabor do peixe criado livre. Certo? A pastora Célia não gosta. Tem gosto de barro, tem gosto de não sei o que, ela não gosta. Ela gosta do peixe criado solto, aquele. Cara, mergulhe nas profundezas da palavra de Deus, na profundidade, e busque o verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus. Tá bom? Não seja alimentado em tanque-redes, para que você não seja separado para abate. Ok? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a tua vida. O nosso site é o www.amazongospel.com. O nosso e-mail, amazongospel@gmail.com.